ao Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e neste segundo episódio do Magazine Cultural da Cidade vamos conversar com Hélio Moraes sobre a sua nova identidade artística. Visitar o Teatro Meridional para Miguel Seabra nos falar da peça Teoria da Relatividade e conhecer a nova exposição de fotografia de José Pedro Cortes. Pelo meio, Molinex deixa uma sugestão musical, que é um bálsamo, que nos transporta para outros lugares. Fique desse lado. Hélio Moraes, músico dos Linda Martini e de Paus, tem uma nova identidade artística. Pousou as baquetas da bateria, aventurou-se no piano e dá voz a 10 canções de sua autoria no disco de estreia do projeto Moraes. O início foi algo tímido, movido mais pela vontade de experimentar melodias do que de fazer canções, mas acabou impulsionado pelo surgimento de um piano famoso. Quando já tinha gravado as primeiras demos mais a sério, ainda tinha muitas dúvidas, porque eu mostrei muito pouca gente, mas fui fazendo coisas. O piano foi-me parar à sala de ensaios, né? O piano que fez a tour do Sufjan Stevens e pronto, como havia aquela relação entre o nosso tour manager da altura, Linda Martini, e alguns músicos contratados do Sufjan Stevens, o piano acabou na sala de ensaios de Linda Martini e de Paus. E eu eu não tocava bem guitarra, ainda hoje não toco, hoje toco um bocadinho melhor, hoje já consigo compor na guitarra com bastante facilidade, mas de antes nem isso. Então eu olhei para o piano e pensei, isto é meio percussão, meio cordas, portanto talvez seja por aqui, e comecei. O resultado é um disco pop de canções simples, que se afasta do registro habitual das bandas de Hélio. O processo de aprendizagem explica muitas das diferenças, mas a produção de Bengue Ferraz, guitarrista e produtor dos brasileiros Bugarins, contribuiu de forma decisiva para consolidar o som de Moraes. E eu dei-lhe estas músicas assim muito cruas e eu disse, olha, faz o que quiseres, tipo, se quiseres tirar a bateria, tira, se quiseres tirar os teclados, tira, não tenha pega à letra, não vou alterar a letra, não vou mudar a ordem dos versos, mas tirando isso, estás à vontade. E a primeira que ele produziu foi Dentes Afiados, ainda não tinha o solo do Cabrita, tinha só os arranjos, mas não tinha o solo do Cabrita. E acertou na música. Quando ele mandou aquela, eu disse logo, é isto, para mim nem mesmo. O disco conta com várias colaborações. Algumas foram encontros muito felizes para Hélio, como com o cantor baiano Giovanni Cidreira ou com Xana, vocalista dos Rádio Macau. Não deixamos nada em pé, rodei corpos pelo chão. E se pensa que o teu adoro o Giovanni, é dos meus intérpretes preferidos neste momento e já há algum tempo, e portanto fiquei super feliz quando ele aceitou entrar no disco. A Xana, eu andava à procura de uma voz que eu sentisse como uma voz super empoderada e a qual eu admirasse. Não tinha necessariamente que ser o timbre, mas a pessoa também fosse isso. E a Xana cumpriu os dois papéis na perfeição, portanto foi perfeito, porque eu precisava dessa pessoa, essa personagem feminina muito forte nessa música. O álbum vai ser apresentado ao vivo no dia 1 de junho, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Um momento que Hélio Moraes espera ser de partilha e diálogo com o público. Eu acho que vou estar um bocadinho mais nervoso do que normalmente estou com as bandas. Mas a verdade é que os concertos, aquele momento em cima do palco, mesmo os momentos a seguir no merchandising, são momentos que me permitem conhecer outras pessoas e falar um bocadinho com outras pessoas e isto para alguém que depois, quando não está em nenhum destes sítios, gosta de estar sossegado, é fixe porque me traz este convívio com uma série de pessoas e num espaço seguro, de certa forma, não é? Então é fixe. Ação. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Uma autora de contos infantis é acusada de ter escrito uma sátira encapotada ao primeiro-ministro numa adaptação de Pinóquio.
Agora, perante a indignação do governante e pressionada pelo poder, deve fazer uma escolha: defender a liberdade criativa ou abdicar da sua integridade, desculpando-se publicamente. É este o enredo da peça Teoria da Relatividade, que marca o regresso do Teatro Meridional à atividade em sala. O texto é a resposta do dramaturgo Rui Xerez de Sousa à proposta lançada pelo encenador Miguel Seabra. Lançar um desafio ao Xerez que pensasse num texto que evocasse aquilo que estamos a passar de mais invisível e que passa pela inquietação, pelo medo, por estas vias digitais. Barato. Deve ser uma alpinista. Olha, Onde? ali, não vejo passar. Não vi nada. Tu tens a certeza que é um rato? Esta cadeira vem buscar o telemóvel. Quando a exposição pública nos torna cada vez mais vulneráveis aos interesses ocultos do poder, a peça questiona os limites impostos à liberdade individual e assume-se como uma metáfora sobre a ameaça de um Estado totalmente controlador. Ratinho! Ratinho! Para! Qual é o lugar da espontaneidade? O que é verdade? O que é mentira? O lugar do outro na minha vida? As cedências que, por pressão, eu faço e deixo de fazer e o preço que pago por isso. O espetáculo é uma grande metáfora sobre a censura. Já te conheço há muitos anos. Certeza. A voz foi contar às amigas da casa maravilhosa que nós temos. Claro, eles andam por todo lado. Vem na sequência de muitos projetos do Meridional que têm precisamente na sua origem urgência de dizer alguma coisa que responda de certa forma a uma inquietação artística face ao panorama do estado do mundo. Dinheiro! Tenho sérias dúvidas que os romanos fizessem isso. Se pudesse, mudava alguma coisa. Com interpretação de Alfredo Brito, Emanuel Arada, Lígia Roque e Miguel Nunes, Teoria da Relatividade está em cena até 6 de junho no Teatro Meridional. Frente de sala. Molinex prepara-se para apresentar o seu novo álbum, Requiem for Empathy, em 2 concertos na Culturgest nos dias 4 e 5 de junho. Neste episódio de Frente de Sala, é ele quem nos deixa uma sugestão cultural. O disco do Floating Points com o Pharoah Sanders e a London Symphony Orchestra chama-se Promises. E é portanto, é um encontro entre músicos que eu admiro muito, que é o caso do Sam Floating Points. O Pharoah Sanders é um saxofonista incrível e estas duas sensibilidades juntam-se num disco que tem que ser ouvido do início ao fim como uma experiência contínua e é um bálsamo nesta altura em que precisamos de coisas que nos transportem para outros lugares. Não podia recomendá-lo mais. O portentoso Promises, que junta Floating Points, nome maior da música eletrónica dos nossos dias, a Pharoah Sanders, uma lenda viva do jazz, e a Orquestra Sinfónica de Londres, é então a sugestão de Molinex. A Galeria Francisco Fino, em Marvila, acolhe Corpo Capital, exposição individual de José Pedro Cortes. Reúne um conjunto de novas fotografias centradas no corpo, na natureza e na arquitetura, referências visuais que o artista visita com frequência. O corpo é um tema recorrente no meu trabalho, não só o retrato em si, como uma espécie de atualização da figura humana, que eu acho sempre relevante, como um espelho do nosso tempo, mas também a capacidade de eu poder olhar ou reaprender a olhar na proximidade dos corpos e a capacidade às vezes esses fragmentos do corpo poderem em si mesmo ser sempre um retrato, poderem também de certa maneira confrontar o espectador e podê-lo fazer olhar também para às vezes até para algumas partes do corpo que em teoria não são propriamente fotografáveis.
Às imagens da figura humana juntam-se outras de árvores cortadas, de flores caídas entre ramos e pedaços de plástico ou de débeis, mas luminosas estruturas erguidas pelo homem. No seu todo, constroem uma narrativa partilhada do nosso tempo. É o olhar de Cortes que transforma esta aparente fragilidade em imagens imponentes. Quer a natureza, quer a arquitetura, interessam-me não pelo lado, digamos, da perfeição e do espaço acabado, mas interessa-me sempre como um espaço que se constrói dentro de uma aglomeração de objetos frágeis e muitas vezes quase temporários, não é? Mas que, quer pela sua composição, quer pelo lado da própria fragilidade da composição, fragilidade no sentido das coisas terem acontecido assim, se tornam imponentes, não é? Se tornam belas, se tornam capazes de serem olhadas e de se tornarem uma imagem, não é? Uma imagem do nosso tempo. Corpo Capital é mais um contributo para o Atlas de Imagens do autor. Um olhar pessoal, mas também um espelho do mundo. Em constante relação com o que o rodeia, ao artista interessa procurar a beleza onde ela não existe. Observar, ver, sem ter a percepção de que eu estou a querer mostrar beleza. Essa é que é a ideia. Portanto, é uma naturalidade. Eu costumo dizer que é um bocadinho... interessa-me estas imagens que, quando eu as olho, elas parecem que não foram tiradas por mim. Elas existem no mundo, não é? Portanto, esta capacidade de nós olharmos sem haver o esforço de querer mostrar o olhar e disto se tornar beleza é, para mim, o mais interessante numa imagem. A naturalidade das imagens belas e frágeis de José Pedro Cortes pode ser testemunhada até final de julho na Galeria Francisco Fino. Frente de sala. Tempo agora para algumas propostas de eventos que pode ver nos próximos dias. Em maio e junho, as salas de programação de música da rede Circuito Lisboa recebem 120 atividades. É o resultado de um apoio da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do Plano Lisboa Protege. A programação está disponível em lisboa.circuito.live. A tragédia de Tristão e Isolda, a beleza do poema de l'amour et de la mer de Ernest Chausson e House Italian de Richard Strauss compõem o programa que o maestro Lorenzo Viotti conduz no grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian. Há concertos de 26 a 28 de maio. Até 12 de junho, a Galeria Vera Cortês apresenta Fenestra, exposição de Alexandre Farto, ouviu-se. Fragmentos de grandes metrópoles, filmados em velocidade lenta, são projetados nas paredes e envolvem o espectador numa armadilha visual de vertigem ou fascínio. O papel de milhares de mulheres anónimas na luta pela liberdade está em destaque no Museu do Aljube. Na exposição Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas. Uma nova mostra que pode visitar até final do ano. A mulher quer ser em casa. Sempre dá uma não são coisas do meu homem não quer. No São Luís Teatro Municipal, a coreógrafa Cláudia Dias termina a apresentação do ciclo 7 anos, 7 peças. No dia 26 de maio, partilha o palco com Igor Gandra, em O Tempo das Cerejas. E no dia 29, em Tudo o que é Sólido dissolve-se no ar, apresenta-se ao lado de Luca Beleze. No final, há conversa com os artistas e convidados. Até 6 de junho, no Festival Tom de Image, ainda pode ver muitas obras que cruzam as artes performativas e audiovisuais, entre estreias absolutas e primeiras apresentações em vários espaços da cidade. Já sabe, mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agenda.lx.pt. Eu sou Susana Araújo e este foi o segundo episódio do Frente de Sala. Estaremos de volta na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agenda.lx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.